Tenham paciência, gente, com esses pastores velhos aqui, viu? Está dizendo você no caso, eu digo, nós todos já estamos velhos. Aleluia, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nesse momento de nosso culto de gratidão e louvor ao Senhor, eu não sei vocês, mas eu levo isso muito a sério. Todo final de ano que eu chego aqui, eu chego com o meu coração inteiro para agradecer ao meu Deus por ter passado mais um ano na sua presença junto com vocês, reconhecendo sempre a importância da igreja na minha vida e na minha família. Não vejo sentido na minha vida se não fosse a igreja do Senhor. Não teria graça nenhuma sem que eu pudesse desfrutar de todos os momentos que nós temos passado juntos até aqui, dos irmãos que tiveram e têm tanto significado na nossa vida, às vezes sem dizer nada, às vezes apenas por você olhar aquele irmão mês após mês, ano após ano, e ver que ele está ali. Isso nos dá força, isso nos anima. Pessoas aqui que começaram jovens, já estão casados com filhos, e estão aqui. Que gratidão, que glória, irmãos, podemos nos animar com isso e nos alegrar diante do Senhor. Então eu levo muito a sério esse momento aqui. É um momento de gratidão, não porque é final de ano, mas é porque nós nos reunimos aqui no Senhor, nós queremos te agradecer por isso. Eu queria que vocês ficassem de pé antes de falar apenas algumas coisas. E eu estava lembrando de um louvor antigo e eu queria cantar com vocês nessa manhã, entronizando o nosso amado Jesus, dizendo a Ele que Ele pode ficar à vontade entre nós, porque aqui, irmãos, independente da condição que eu e você esteja passando, Ele tem a primazia. A nossa história ainda não acabou. Ele está trabalhando na nossa história, seja você como esposa, você como marido, seja nos nossos filhos, seja na vida de solteiro, seja nos planos e projetos que você tem. A sua história não acabou e o nosso Jesus está trabalhando na nossa história. Aleluia! Nós vamos dizer a Ele que Ele fique à vontade entre nós. Aleluia! Tu vives entre os querubins. Bendito é o nome do Senhor. Vamos sentar, irmãos. Eu só queria ler um texto aqui e deixar para vocês, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 8. A partir do versículo 11, que diz assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que eu te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo que tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Tem um pastor que eu gostava muito de ouvir, esse pastor, é um pastor batista chamado Isaltino Gomes de Freitas, e ele morreu de câncer há uns 2 anos atrás. E eu gostava sempre de ouvir a pregação dele, é muito inteligente, tinha uma palavra muito boa. E ele usava um termo nas suas pregações, uma vez eu vi ele pregando, ele dizia assim: o problema é que muitos de nós temos uma boa iniciativa e uma péssima acabativa. É o termo que ele usava. E o que ele estava querendo dizer é que muitos começam bem,
e acabam terminando mal, não completando a sua caminhada. Porém, os fatores que muitas vezes se colocam pelo caminho e que às vezes faz muitos de nós perder o Senhor de vista na nossa caminhada. E quando eu digo perder o Senhor de vista, irmãos, eu não estou falando aqui de você sair da igreja, de você não participar de grupo caseiro, de você não participar das reuniões, porque muitos de nós que talvez estejamos cumprindo todas as nossas liturgias, podemos já ter perdido o Senhor de vista por alguma razão na nossa vida. E a queixa do Senhor, quando ele fala lá em Apocalipse, no capítulo 2, acerca daquela maravilhosa igreja de Éfeso, uma igreja extremamente operante, gloriosa, maravilhosa. Talvez se nós víssemos uma igreja como a igreja de Éfeso, todos nós gostaríamos de participar, porque era uma igreja que tinha um padrão de qualidade absurdo, de serviço, de julgamento, de critérios, julgava os maus, julgava aqueles que não eram honestos com o Senhor. Mas o Senhor disse: eu tenho porém contra ti que vocês abandonaram o seu primeiro amor. E talvez esse seja um dos problemas que pode nos afetar sutilmente na nossa caminhada. E por isso que eu digo que quando nós chegamos aqui no final de ano, nós precisamos olhar para trás e lembrar de tudo que o Senhor fez. E eu e você devemos pensar: Senhor, eu estou mantendo firme, com simplicidade no meu coração, a minha caminhada, mantendo meu ardor, a minha paixão, o meu fervor, como tive lá desde o início, ou eu me perdi pelo meio do caminho. Muitos de vocês, como eu, que cheguei na igreja com 17 anos de idade, era um moleque, um menino, totalmente sem perspectiva, estudando ainda, não tinha planos, projetos na minha vida, quando o Senhor me fez uma visita e me fez me apaixonar por Ele. De lá para cá eu não amei outra coisa na minha vida a não ser o Senhor. E não quis fazer nenhuma outra coisa a não ser servi-lo desde aquele período que eu conheci. E às vezes me pergunto, irmãos, se eu mantenho no meu coração o mesmo ardor e a mesma paixão de quando eu comecei. Se eu desejo ainda servi-lo, me doar e me gastar por Ele, como lá no início. Independente da posição que nós ocupemos, porque eu acho que o Senhor não olha esse tipo de coisa. Qual é a posição que você está? O Senhor olha qual é o seu coração diante dele. Isso eu acho que é muito importante. E isso me confronta muitas vezes, e eu sempre faço essa avaliação. Quando eu leio esse texto aqui de Deuteronômio, e o Senhor faz uma advertência ao seu povo, e ele diz: olha, vocês tenham cuidado de guardar todos os meus mandamentos, e quando eu abençoar vocês, e quando vocês tiverem mais casas, e quando a vida de vocês melhorarem, e quando tudo de vocês estiverem confortável, e quando a vida de vocês se tornarem algo que deixa vocês plenamente descansados, vocês não venham se esquecer de mim e pecar contra mim. Olha, gente, uma avaliação que eu acho que cada um de nós aqui deve fazer. Lembre de quando você começou e o que é que Deus fez por você hoje. Porque talvez muitos de nós, que no início lá da caminhada, quando chamava para servir, você era o primeiro a estar. Quando chamava para cuidar de um irmão, você era o primeiro a se colocar. Quando chamava você para arrumar o local, você era o primeiro a se colocar. Para servir uma irmã, você era a primeira a estar. Quando tinha necessidades, quando tinha vigília, quando tinha oração, quando tinha envolvimento com a igreja, você era o primeiro a estar. Bateu uma laje, tinha concorrência de irmãos para estar presente. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando nisso, porque às vezes o conforto parece que nos afasta de Deus. E é isso que Deus está dizendo aqui. Tenham cuidado, que depois que vocês tiverem casa, os bens, que eu abençoar vocês, e que vocês gozarem uma vida mais confortável, você se esqueça do Senhor, para fazer as coisas mais básicas e mínimas que o Senhor esperava que nós fizéssemos de todo o nosso coração. C.S. Lewis, no seu livro O Problema da Dor, ele diz que a dor
é o megafone de Deus no mundo que ele usa para trazer corações rebeldes à sua presença. Porque parece que quando o homem está bem, ele não sente tanta necessidade de Deus. Você sabe uma coisa que eu me lembrei, Rosival, uma vez, você falando que você estava nos Estados Unidos, e você disse que ia orar para uma irmã, e a irmã disse assim, mas orar pelo quê? Não preciso de nada. Olha aqui, o padrão dos americanos é totalmente diferente do nosso, eles têm tudo. Eles não precisam de nada. Então, quando o Rosival disse para aquela irmã, eu vou orar para você, ela disse, mas orar pelo quê? Eu não preciso de nada. E olha justamente, irmãos, os perigos que nós corremos na nossa caminhada. De quando o Senhor nos edificar casa, quando o Senhor melhorou sua vida, você não tinha nada, você não era ninguém, você era uma pessoa completamente sem rumo, sem esperança, e olha onde é que você chegou hoje, e aí o seu padrão de serviço a Deus, o seu ardor, cresceu, diminuiu. Ou Deus tem que usar a dor como megafone para trazer você de volta e dizer, meu filho, eu quero você em um outro relacionamento comigo. Nesse mesmo livro ele diz, ele ouviu de uma pessoa que diz que para muitos, Deus é como o paraquedas é para o piloto de avião. Está lá, mas que não precise usar. Ele quer continuar no controle do avião. Se precisar usar o paraquedas, será na hora de emergência. Que Deus não seja a nossa emergência, que Ele seja a presença constante, mais importante da nossa vida, todos os dias. Se você tem que se gastar, não seja pela sua faculdade, para obter, para conseguir, se gaste por Ele. E eu não estou dizendo para você abandonar nada. Essas avaliações, irmãos, são avaliações diferentes que eu acho que Deus faz. Porque quando nós nos relacionamos com Ele apenas pelas coisas que nós precisamos e necessitamos, talvez nós venhamos a entristecer o coração de Deus. Que nessa manhã aqui todos nós possamos avaliar como temos dado a nossa vida por Ele, para Ele. Se o nosso ardor, a nossa paixão continua a mesma, porque essa é uma coisa que eu me preocupo. Eu quero continuar servindo o meu Senhor em todas as circunstâncias da minha vida, até que Ele volte, porque eu sei que Ele tem uma recompensa para cada um de nós, e a recompensa é Ele, não é o céu, irmãos, amém? É Jesus, a recompensa é Jesus. Eu tenho muito a agradecer a vocês, a igreja, agradeço demais a minha família, minha esposa, meus filhos a quem amo, são bênçãos de Deus na minha vida, aos meus pastores, tem estado comigo todos esses anos com paciência, amor, carinho, aos irmãos amigos e próximos, aqueles que não são tão próximos, as irmãs que há anos estão aí ouvindo e estando juntos. Gente, vocês são demasiadamente importantes na minha vida. Não consigo imaginar a minha vida sem a igreja do Senhor. É de suma importância, e que nessa manhã aqui todos nós possamos ver tudo que o Senhor tem feito por nós e estar alegres diante dEle. Eu só trouxe essa palavra aqui não como uma palavra de peso, irmãos, mas eu quero que nós avaliemos. Sua vida hoje está mais confortável e você está servindo melhor. A sua casa, você não tinha casa, Deus te deu uma casa. Você não tinha um emprego, Deus te deu um emprego. Você não tinha condição financeira, Deus melhorou a sua condição financeira. Você não tinha muitos amigos, hoje você pode fazer um churrasco, convidar todo mundo. Você continua servindo a Deus com o mesmo fervor, com a mesma paixão, com a mesma disposição, com o mesmo ardor, porque é isso que Deus está dizendo. Quando tudo isso se multiplicar, vocês comecem a se esquecer de mim e pequem contra mim. Olha então, o que é que Deus está dizendo que é o pecado? Qual é o pecado? É nós nos esquecermos dEle, é nos afastarmos dEle e vivermos uma vida de autossuficiência, cheia de orgulhos. Então, irmãos, às vezes não é questão de você estar ou não na igreja, a questão não é essa, é se nós estamos com Ele ou não, e é isso que Ele quer. Muito obrigado. Só um detalhe, né? Embora haja o risco de tudo isso que a gente ganha, a gente esquecer do Senhor, Ele não deixou de dar. Ele continua dando. Continua abençoando. É eu que tenho que administrar. Porque não, Deus não vai dar não, que você pode desviar. Não, Ele dá. Mas Ele espera que você continue fiel, mesmo depois de receber tudo isso. Amém.
Só para encerrar, Salmo 96. Salmo 96. A irmã colocou aqui, não foi? Salmo 96. Cantai ao Senhor um novo cântico. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras. E em todos os lugares o seu domínio. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vocês querem cantar essa música, irmãos? Não.